Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai falar um pouquinho das mágicas que fez o nosso setor é a Kelly Cruz. Ela que é gerente de atendimento CX lá na BASF Souvenir. Ela é apaixonada por café e cuscuz, tão apaixonada que até tatuou os dois no braço, depois ela vai mostrar para vocês. E ela adora samba, já até desfilou, né? Já, sim. Muito bom. Kelly, primeiro, obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje. Vou pedir para você começar contando rapidamente como é que foi sua carreira, depois a gente vai aprofundando nesses pontos. Legal. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, né? Então, já começando a mostrar aqui a minha cuscuzeira e a minha xícara de café, sou apaixonada mesmo. A do samba tá pendente, mas vai rolar essa tatuagem ainda. E aí, assim, a minha jornada, né? Então, eu sempre trabalhei na área de atendimento, já passei por treinamento, qualidade do atendimento. Você começou como atendente? Comecei como atendente, eu comecei como recepcionista, Tá com bom. 13 anos, né, numa escolinha de futebol, e aí eu fui evoluindo na carreira, nos movimentos, e foi quando, né, passando por empresas como a Mil, Mary Kay, e enfim, fui crescendo nessa jornada de atendimento. Então... Não, legal. É muito bacana quando a gente vê pessoas que começaram lá embaixo, e aí a gente vai escutando as histórias e vendo como é que elas foram diferentes em alguns pontos, porque, cara, atendente tem um monte. O que uma pessoa faz para se diferenciar? E é legal que cada uma fez uma coisa diferente ali naquele momento. Então, se quiser começar contando um pouquinho desse início da carreira mesmo, né? As primeiras empresas que você trabalhou, como é que foi esses saltos, né, que você foi dando depois para chegar onde você está hoje? Comecei atendendo em BPO, mas eu tinha um grande sonho de fazer um movimento para uma empresa que estava sendo construída, né? Eu passava todo dia para ir trabalhar e via a empresa sendo construída, que era a Medial Saúde. E aí eu falava... Você viu a fábrica, o prédio mesmo sendo tá. construído. E tinha a faixa, né? Em breve uma unidade da Medial Saúde. Eu falei, cara, quero trabalhar aí. E aí eu falei, eu vou mandar um currículo e vou esperar. Tá bom. E aí mandei o currículo... passaram 2 semanas, assim, aí eu fui chamada para entrevista, e onde eu trabalhava era 1 hora da minha casa, e eu, né, onde estava sendo construída ali a Medial deu 15 minutos. Tá. Então, assim, era muito perto, o Play Center existia ainda na época, que era ali na Barra Funda, e foi assim, comecei atendendo, trabalhava do meio-dia até, né, 6 horas da tarde, então era incrível essa jornada, assim, aprendi muito. E aí fui me desenvolvendo, sendo promovida, né? Fiz os meus movimentos dentro da empresa, que é super bacana. Acho que é isso que tem que ser ressaltado, né? O universo de atendimento, ele é muito amplo, né? E as pessoas, às vezes, pensam que é só um momento de atender, que eu tenho que estar lá na ponta, é colocar o head, mas por trás, no backstage, tem muita coisa acontecendo. E é ali que a gente vai se agarrando às oportunidades. E eu agarrei muito, assim, né? Ou seja, que trilha que você fez ali? Você saiu do atendimento primeiro, você foi para onde? Saí do atendimento, fui para responder Fale Conosco, como administrativa, já fazia um horário, né, diferente. Passando disso, né, eu fui para a área de qualidade do atendimento, basicamente iniciei o processo do zero, né, como qualidade. Então, eu fazia o processo de auditoria dentro de um BPO como cliente. Tá bom. E aí, eu comecei esse caminho e foi chegando mais gente. Era algo para acontecer em 2 semanas, assim, que esse era um piloto, mas aí ele permeou ali por 2 anos e meio. E foi nessa construção de carreira que eu consegui a oportunidade para ir para Mary Kay. Foi quando eu fui convidada para poder fazer parte do time, né? Então, eu saí de 5 anos entre Medial Saúde e a Mil, né? Quando a Mil comprou a Medial, e fui convidada para ir para Mary Kay, e ali fiquei por aproximadamente 7 anos da minha carreira. Legal. Esse é um outro ponto legal de você falar, né? É que às vezes as pessoas, elas... E às vezes pelo motivo errado. Quando é pelo motivo certo, tudo bem. Elas vão abandonando. Não tô andando aqui, vou sair desse segmento e vou para outro. Aí vou para outro, agora vou fazer outra coisa. E aí você deixa de ser um especialista. Ao passo que quando uma empresa, uma Mary Kay, olha para você com 5 anos ali de conhecimento, fala, pô, essa menina, cara, já foi atendente, já passou por qualidade, já passou por não sei o quê, nananã. Ela sabe como funciona. Sim. Então, se eu preciso de alguém que sabe como funciona para implementar alguma coisa aqui, eu vou trazer essa pessoa. Sim. Então, você começa a virar demandada pelo mercado, ao passo que você tem esse histórico completo em uma mesma área, né? Exato. E assim, à medida que você aprende, você vai construindo coisas. Então, assim, eu tenho a minha bagagem, eu coloco ela em prática, mas eu vou desafiando para coisas novas que estão surgindo, né? Então, imagina, eu estou há mais de 18 anos nessa carreira, né, de atendimento, mas já passei por treinamento e aí veio depois, né? Então, era de qualidade, aí cheguei na Mary Kay com qualidade, passou 1 ano mais ou menos, fui para treinamento, saí de lá como coordenadora sênior da área, cheguei como analista, saí como coordenadora sênior, foi bem bacana. Construí algo bem robusto, assim, né? E principalmente prezando pelo relacionamento. É por isso, Matheus, que eu valorizo muito quem atende. Muito, assim, acho que é uma jornada muito genuína, quem tá ali na linha de frente, atendendo o cliente,
vive seus perrengues do dia a dia, a gente sabe disso, mas à medida que você equilibra e vai filtrando essas coisas, você consegue extrair o melhor. Então, acho que é bárbaro esse profissional para mim. Legal, legal. E nesses movimentos seus, você sempre trabalhou em empresas B2C, eu tô pensando aqui, né? Você trabalhou ali na Mil, depois na Mary Kay, que também era... Você falava com o público final ou você falava com o revendedor? Como é que era? Tinha um pouquinho de público final no meio do caminho, né? Porque a revendedora às vezes precisava de alguma ajuda, algo, a gente acabava atendendo esse público, mas ele era principalmente B2B. Tá, então a Mary Kay foi B2B, a Mil foi B2C. Isso. Tá. Exato, direto com os usuários do plano de saúde. E aí a Souvenir você tem um mix aí, né? Porque você tem loja, você tem o pintor, você tem o público final. Isso. Tá. A Souvenir, ela vem com uma mistura dos dois, né? Tá. Então, como você comentou, eu tenho lá o público que é o lojista, é o dono da loja. Tem os pintores, que ele faz esse meio campo, ele também, né, tem os seus negócios, ou não, tem um pintor que é contratado individual. E tem o consumidor, que vai até a loja comprar, que contrata o pintor, tem o arquiteto, então tem vários tipos de clusters no meio desse caminho. Legal. Como é que você organiza? Não precisa contar como é que é a área exatamente, mas assim, eu queria entender na sua cabeça, né? Como é que você trata essas coisas de maneiras diferentes hoje? Se quiser usar alguns exemplos. Legal. Bom, acho que o principal, o mais importante é a gente entender a necessidade de cada uma dessas pessoas, desses personagens, né? A gente pode chamar de personagens, as pessoas do nosso dia a dia. Então, assim, por exemplo, o pintor, às vezes ele está no meio da obra. Então, ele precisa de uma ajuda que é muito rápida. Tá. Porque senão essa obra vai parar. Então, a necessidade dele precisa ser atendida de uma maneira mais latente e mais ágil. Tá bom. Né? Porém, do mesmo modo, o lojista, ele precisa tracionar a venda, né? Então, ele tem ali as suas estratégias também. E tem o consumidor final que vai direto na loja. Então, a gente precisa meio que organizar o dia a dia pensando em todas essas pessoas, ajudando o pintor ali a destravar o dia a dia dele, o consumidor a se sentir seguro, porque quando você coloca uma tinta na parede, não é um processo tão simples de você remover, tirar, né? Então, a gente tem que ajudar também aí. E o lojista para a gente manter essa relação B2B, que vai além de B2B, né? Ajudar na jornada dele de crescimento, de aumentar a market share, enfim, então várias coisas envolvidas no meio do caminho. Não, legal. E aí, assim, os times são diferentes na sua área para atender cada um deles, processos diferentes, porque no final também você tem um sistema único, mas você permite a customização, óbvio, de tudo, mas como é que vocês tratam isso? Como é que vocês conseguem dividir bem essas, como você falou, as necessidades diferentes, né? Sim. São... Os processos, no final do dia, eles acabam se encontrando. Tá bom. Porque, por mais que sejam jornadas diferenciadas, eles se cruzam em dado momento. Tá bom. O time, ele é o mesmo, né? Que vai fazer essa tratativa. Processos, ele chega a ser 80% igual para todo mundo, Tá porém tem as peculiaridades. Então, às vezes é um processo fim. Para o consumidor, eu faço um pagamento através de uma forma diferenciada do que para um lojista. Então, são detalhes no final do dia, né? Que vão agregando aí para fazer essa diferença para eles. Mas não destoa tanto, né? Isso é importante, porque assim, a gente acaba percebendo que na jornada deles tem sinergia e na necessidade ela é diferente dependendo do momento de vida ou do momento de acionamento que a gente recebe. Então, é um olhar muito detalhado que a gente faz, né? Bem individualizado mesmo. Bem individualizado. Legal. Bem individualizado. E Kelly, assim, com toda essa experiência que você teve nesses lugares todos bem diferentes uns dos outros, assim, se você fosse entrar num desafio novo agora, né? Óbvio que é difícil, porque cada lugar é um lugar bem diferente, assim. Mas quais são os principais, não sei se cuidado, ou principais pontos que você fala, não, eu tenho que olhar esse, fazer, né? De forma mais macro, assim. Como é que você daria dica para uma pessoa que está entrando num desafio desse agora? Pensando, né, então, na área de modo geral de atendimento, né? E até mesmo o CX dentro desse caminho. É ter essa visão holística. A área, ela não pode ser vista só como algo isolado num canto, que é um lugar que alguém vai olhar uma hora. Não, é o todo. Porque, querendo ou não, quando você tem a visão holística, você entende de processos, você vai passar, obviamente, por pessoas, que é o principal ponto, é o que eu até brinco, né? Quando eu vou fazer alguma entrevista para contratar alguém, eu falo, olha, é uma área que só tem perrengue, vive de problemas e é uma delícia, né? Então, é entender se a gente tem as pessoas certas para fazer também esse movimento. Porque tudo bem não ter o perfil, né? E tá ok, cada um vai fazendo seu movimento ali de carreira. Então, acho que de modo geral pessoas entendendo esse perfil, aí você tem os processos, quais são as áreas que são stakeholders, porque elas precisam estar interconectadas, total.
Né? Então, é você levantar a mão e falar, área X, eu preciso da tua ajuda, porque o que você está fazendo está impactando lá no atendimento final, né? Então, é a gente ter essa visão do todo. Como eu brinco que eu falo que é olhar como uma visão de drone, né? Então, você está vendo o todo e precisa estar acompanhando tudo, né? Óbvio, coisas com muito detalhe, coisas com menos detalhe, mas saber o que representa o todo dessa área, de um modo geral, começo, meio e fim. Tá. Você falou em relacionamento entre as áreas, né? Isso. Como é que você... a área de atendimento é uma área muito rica, no sentido de informação recebendo direto do cliente, a quente, tem muita coisa bacana, né? Como é que você consegue extrapolar? E você falou, pô, se o produto está com problema, eu vou começar a ficar estourado aqui, eu vou ser impactada. Exato. Então, como é que você faz esse relacionamento? Tem alguns processos que você implementou para pegar a informação daqui e levar para as outras áreas poderem melhorar, para saber, para... Com certeza, assim, dados, né? Então, a gente, né, tem costume de falar que sem dados a gente não consegue mover uma grama. Tudo que está na seara do eu acho é descartado, não dá para considerar. Você consegue falar, cara, beleza que você acha, mas vamos transformar em informação. Exato, né? Então, tem muita coisa que aconteceu, muito quanto, muito quem, né? Então, a gente vai... Você é chata com isso, que é importante, legal. Então, assim, é importante porque senão a gente começa a correr para apagar incêndios que não existem. Acho que o maior problema, né, dentro desse cenário, é assim, a gente achar que é um problema quando, na verdade, a gente desconhece o real problema. A gente quer dar uma solução para aquilo que não é problema. Então, por conta dos dados, acho que isso é fundamental. Tá. Então, a gente acaba envolvendo as áreas, por exemplo, tem reuniões de convergência, que a gente chama, né? Que isso acontece, eu vi esse movimento em mais de uma empresa por onde eu passei, que ele funciona muito bem. Como que é você chamar, né, a área, contar para ela, olha, deixa eu te falar, área, tem coisas aqui do atendimento que estão impactando aí para você? Kelly, eu estou recebendo muita coisa errada do atendimento, informação faltando, eu não consigo fazer a tratativa que você precisa porque está gerando retrabalho. E aí, a gente aproveita esse momento de convergência para que a área traga tudo que está errado lá, que eu estou gerando para ela. Tá bom. Ela traz, a gente endereça isso, resolve, e aí na próxima semana, porque ela é recorrente essa reunião, a gente leva tudo que foi resolvido, mas não só aquele caso pontual. Coisas de causa raiz mesmo. Então, a gente olha na raiz para entender como que a gente vai solucionar o processo. Então, esse movimento, ele deu super certo, que a gente conseguiu... É semanal, com cada área você faz uma reunião separada ou você junta todo mundo numa sala? Uma reunião separada com cada área. Tá bom. Dura 30 minutos, que depende muito da maturidade de como está o processo, né? Então, por exemplo, reuniões deste ano começaram com 1 hora, a gente reduziu a 30 minutos ou reduziu a chats no Teams, né, num grupo. Tá. Então, assim, você vai conseguindo contornar de acordo com a evolução. Quer dizer, você conseguiu resolver o problema, por isso que não tem mais tanta necessidade, a coisa não está tão latente. Exato. Então, assim, redução de erros de 75%, né? E tem um outro ponto importante, porque é trazer a área para o centro do atendimento também. Porque aí eles começam a conhecer como que é o dia a dia, processos que muitas vezes um stakeholder desenha, que são mirabolantes, que você tem que dar 3 giros para a esquerda, 4 para a direita, dá 3 pulos, e fala, cara, desculpa, tô te atrapalhando agora. Eu vou melhorar isso. E aí ele melhora também. Tá. Então, um conjunto de coisas que funcionam. Funciona muito bem. Então, beleza. A reunião de convergência eu entendi, ficou claro. E nessa mesma reunião você leva o problema que você pega ali para eles? Isso, eu pego também. A gente troca. A gente troca, exato. Então, ele traz, geralmente a área traz, né? Porque o intuito é saber como que eu estou atrapalhando mais a vida dele. Legal, ele traz. Só que se eu tiver também algo dentro de casa, para poder levar para ele, eu vou levar. Nesse mesmo momento a gente troca. A gente já melhorou processos. A gente já evoluiu com passo a passo. Rolou treinamento. Então, assim, a gente tira um monte de ações do meio dessa jornada toda. Depende do problema que veio. Depende do problema que veio, exato. Você tocou num ponto que eu vivi essa dor esses tempos agora, tá? Que é o ponto de... A pessoa tá dando problema para mim, não necessariamente é aquilo que é a causa raiz. Não adianta eu resolver aquilo lá, né? Tem uma goteira aqui, eu vou colocar um balde embaixo. Daí eu começo a criar um processo para automatizar o balde, para não sei o quê. Uma loucura em volta do balde que era só tampar o problema lá em cima. E aí você colocou 2 coisas que eu gostei bastante. A primeira, você falou, deixa eu entender qual que é o erro mesmo, né? Segundo, deixa eu entender o quanto que é um erro, porque assim, eu pego uma ligação que tá falando alguma coisa. A tinta de vocês é aguada, sei lá. Exato. Aí você vai fazer um alarde absurdo pra todo mundo. Mas peraí, quantas são, né? Quantas... Isso. Não, uma pessoa falou, sei lá, porque ela não conhece de tinta, ela achou que era uma pasta. Qualquer coisa assim, né? Então, eu acho que esse cuidado parece besta,
Nossa. Mas ele é, assim, fundamental você achar o problema de fato. E nem sempre a pessoa consegue te passar qual é o problema. Exato. Ela vai falar a dor dela, ela nunca está conseguindo te falar o problema, né? Isso. Tem um ponto importante, como eu trabalhei em e-commerce, né? Eu passei por Beleza na Web, Grupo Boticário, e fiquei ali por aproximadamente 5 anos. E aí, dentro desse cenário, e-commerce, né? E aí, muitas dores que a gente vê no e-commerce, não por ser essas empresas, mas de modo geral, né? Eu dei aula também, né? Então, eu via que eram as dores de quem trabalhava no e-commerce. Tá bom. Que é o quê? Você levantar a mão para a área de TI e falar, putz, tá impactando na venda, vai atrapalhar o cliente, o processo, tudo. E quando você vê no final do dia, era um cliente, era uma coisa, então você moveu a área de TI inteira, que podia estar pensando em outras coisas. Podia não, né? Porque eles param o tempo todo, né? Sim. E aí, pensar na conversão, e aí ele tá aqui olhando uma coisinha que você alarmou para todo mundo. Então, ter essa maturidade de poder identificar o erro, economiza muito tempo no nosso dia a dia, né? Primeiro assim, eu vou observar, tô desconfiando, deixa eu desconfiar, deixa eu olhar para ele primeiro, eu vou olhar aqui para ele, para essa gota, para ver se ela cresce mesmo durante 2 dias. Não veio mais, é um alerta pra gente. Ok, deixa mapeando aqui. Exatamente, deixa mapeando. Legal, legal. A questão do e-commerce deve ser bom, primeiro ponto de TI, né? TI geralmente é super cheio e toda vez que a gente interrompe o time para fazer alguma outra coisa, se você medir no final das contas, a produtividade deles vai cair muito. Total. Então é bom deixar o cara lá. Exato. E aí, se você tem um problema que não existe e alarma todo mundo, puta, aí você acabou de destruir a construção inteira. Esquece, né? Esquece. E aí, assim, são 3 casos que apareceram. Consigo dar uma solução paliativa agora? Enquanto eu observo se é um problema mesmo? Tá bom, vou lá, vou resolver, vou deixar anotado aqui como evidência. Porque se explodir, eu já tenho a evidência, pelo menos o começo do erro a gente já consegue mapear. E ter esse drive também é super importante. E como que isso acontece? Você traz a equipe de atendimento com esse mindset também. Pessoal, nem tudo é um problema. O que, de repente, pode ser uma falta de autonomia, né? Pode ser algum processo que você desconhece. Não significa que o processo não exista, que a gente está com um problema muito, né, gigantesco. Às vezes é só pegar um pouquinho de processo do outro, você cria um novo processo e dar uma solução. Então, assim, é importante que o atendimento também tenha essa mentalidade, né? Porque o que acontece lá na ponta, ele também vai desdobrar internamente até que chegue de maneira mais madura e estruturada para os outros times. E você cria uma evolução também. Você passa a ter o seu atendente como um grande parceiro de busca de soluções, né? Desse olhar mais de maturidade mesmo para tudo que acontece. Isso que eu ia perguntar, né? Tem um jeito, Kelly, muito claro que está se desenhando aqui, que eu estou começando a entender, né? De como agir. Muita coisa bacana. Pô, uma pessoa crítica, quer ver dado... mas também quer que o time tenha essa mesma pegada que ela está construindo. Como é que você faz, sendo para disseminar tudo isso dentro de uma área? Porque no final, muito da cultura vai ser baseada aí no seu jeito de liderar, né? Como é que chega na ponta e como é que você dá autonomia para esse pessoal poder falar, não, entendi que a Kelly me deixou agora, então ter uma ideia e sugerir, tem essa abertura, enfim, como Legal. É que é esse... Assim, desde que eu me vejo como líder, né? Isso tem alguns anos já. Eu sempre procurei trabalhar em parceria. Já tive aquele meu momento no início da carreira ali da liderança que eu falo, cara, eu acho que eu tenho que controlar tudo, tem que estar tudo aqui, que senão vai... Depois eu vi que isso era uma bobeira, era vaidade. Então, assim, à medida que eu fui desenvolvida e que me deram a oportunidade de crescer, eu também faria isso pelos outros. Legal. Então, assim, a minha equipe, ela tem autonomia total. E eu brinco, né? Eu falo, só não dá um cheque branco assinado lá para resolver o problema. De resto, tá tranquilo, vamos equilibrar, é claro. Existe uma organização, existe estratégia. O que eles têm dúvida, eles perguntam, mas assim, tomam muitas decisões sozinhos. Tá bom. E isso é incrível e eu confio. É o que eu falo, muitas vezes as pessoas vêm e falam, você não vai entrar em reunião XPTO, né? Seja agora em Souvenir ou outras empresas também, não importa. Não, fulano vai estar. E ele é a pessoa que faz. Ele é a pessoa que põe a mão na massa e é ele que vai te ajudar. Não sou eu, né? Eu entendo muito superficialmente. Então, essa pessoa é a pessoa certa para falar com você. Se você precisar de alguma informação adicional que ele não possa te apoiar, me chama. Aí eu volto para a pessoa que vai participar da reunião e falo, fulano, vai lá, representa, tá tudo certo, né? Se joga, vai lá, e se precisar de ajuda, você me chama, você me grita, fica tranquilo. É isso, são combinados, é autonomia. Eu vejo as pessoas crescerem, eu ganho confiança também deles, né? Eles vão se desenvolvendo. Então, acho que esse é um fator absolutamente interessante.
E o que é mais legal, ao longo de toda a minha carreira, eu fui fazendo amizades. Então, eu conheço gente desde de época de Medial Saúde até agora, né? E as pessoas vêm crescendo, elas vão participar de processo seletivo, me chama, Kelly, eu quero te apresentar primeiro, eu quero ver o que você me apoia, se tem alguma coisa para eu corrigir. E eu vi pessoas trilhando carreiras bem, bem bacanas. Então, assim, o mesmo que eu tive lá atrás, eu procuro proporcionar como líder. Você trouxe um ponto super interessante que é assim, a Kelly para sair de atendente, para virar o líder, no primeiro lugar que ela virou líder, ela teve que fazer muito por ela, teve que ser uma ótima executora, né? Necessariamente. De repente, do dia para a noite, você tem que se transformar. Porque, assim, aquele jeitão que te levou até ali não é o que vai te levar pra frente. E como você falou, tem nosso ego. Você falou, não, cara, se eu cheguei até aqui, eu tenho que fazer melhor que todo mundo. Você começa com essas coisas, né? Eu tenho que ser foda aqui e fazer. Então, legal, é muito legal ver que você tinha o perfil pra cá, teve o perfil pra cá, passou por esse momento de transição que fez besteira, como qualquer outra pessoa, reconhece isso. Sim. E hoje, como você consegue pegar essa trajetória toda sua e ajudar o seu time. Falou, me ajudaram, me deram autonomia, fizeram não sei o quê, também vou fazer. É muito, muito bacana, assim, de ver isso. E o ponto que me chama a atenção é confiança. Cada vez mais eu acredito que para um time ser um time e um time performar muito bem, você precisa ter muita confiança. Demais. Só que, como é assim, se eu não confio, eu não dou autonomia. Aí eu não dei autonomia, ele não faz, porque eu não dei autonomia. E aí eu não confio. Uhum. Como é que quebra esse ciclo? Como é que você começa a gerar essa confiança? Porque você que tem que puxar no final. O líder tem... Exato. Assim, eu vou num movimento um pouquinho contrário. Tá bom. Primeiro, eu dou autonomia, porque a pessoa ela precisa ter, né, também, precisa quebrar cara também. Tá bom. Ela precisa encontrar os desafios. Aquilo que, de repente, ela via como algo que... É o que eu vejo muito na geração atual, assim, né? Eu tenho uma filha de 15 anos. Então, o que eu vejo muito é assim, eu sei resolver problema, não, eu vou, pode deixar, eu vou lá. Então, assim, não sabe tudo. Você pode ter essa vontade genuína e imaginar, né? Eu gosto de uma frase do Einstein que é diferente quando você... né? A teoria é diferente na prática, né? Uhum. Então, ela vai se quebrar em algum momento. Então, não é só a teoria. Então, nesse momento, assim, vai lá e faz. Pode fazer. Se joga. Putz, Kelly, deu errado, tal. Então, beleza. Então, a gente vai co-construir. E aí vem a confiança. Pra mim, a confiança, ela começa quando alguém chega e fala, errei. Me ajuda. Ou seja, essa transparência, para mim, é fundamental para a construção da confiança. Então, assim, o passo da pessoa, você primeiro dá autonomia, e óbvio que não coisas super críticas, mas em coisas mais leves, ela fazer uma besteira, e ela vir e falar, fiz besteira aqui, você acha que é o primeiro passo para você construir legal? Eu nunca tinha pensado nisso. Porque hoje, o que as pessoas têm receio, né? Eu gosto muito de estudar, de ler, enfim. As pessoas têm receio de assumir, não de assumir um erro, mas de falar mesmo, né? Eu errei. E, principalmente dentro do ambiente corporativo, é difícil, porque dependendo da empresa que você está, isso não vai ser bem aceito ainda, né? É uma cultura que está sendo quebrada, mas tem empresas que já evoluíram muito com isso. Mas tem também o papel da liderança nesse processo. Ninguém sabe tudo e está tudo bem errar. Vai errar, né? E a gente erra e vai errar um monte. A todo momento. Então, assim, do mesmo modo, quando eu erro, eu chego e falo, gente, deu muito ruim aqui, eu errei. Eu preciso da ajuda de vocês, vão corrigir? E é isso que eu falo. Pode falar. E quando você faz isso também do outro lado, a pessoa fala, caramba, como assim ela errou? Ela vai falar que errou e tá precisando da minha ajuda? É isso. Isso traz... Traz a pessoa. Então, assim, por isso que eu falo, desafia, né? Eu desafio primeiro. Pode entrar na reunião, Kelly, mas... e se quiserem, se falar... não, vai lá, fala. O que você não souber, não precisa mentir, inventar processo. Não sei, vou descobrir e volto. Exato, não estou preparado com dado, mas eu trago na próxima, mando no chat, porque hoje no advento do home office, né? Eu mando no chat lá para você e tá tudo certo. Então, acho que é isso, assim, é desafiar primeiro. Por quê? Você não sabe o grau de autonomia que você vai precisar liberar para essa pessoa. Às vezes ela nem se sentiu confortável de ter que entrar numa reunião. Então você vai ter que preparar desde o básico até um processo mais profundo, de modo que ela comece a reportar sobre questões financeiras, tomar decisão numa reunião, né? Porque tem muito disso. Às vezes eu não vou estar, a pessoa tem que bater o martelo. Você tá pronto? Você confia no martelo que ela bateu? Putz, vai lá. Bate o martelo, depois você me conta aqui. É claro, de novo, né? Tudo muito voltado para a estratégia, para a estrutura. São pessoas bem orientadas. A comunicação sobre a direção da empresa, ela tem que ser muito clara para todo mundo. Sobre a direção da área também. Porque tudo que ela fizer,
ela já tem, né, aquele mindset fixado ali. O foco ali que ela Exato. tem que seguir. Tá. Então, ela vai tomar a decisão pautado no julgamento dela versus a estratégia, versus o negócio e de acordo com o que ela entende que é o melhor para a área. Então, tem um papel aí também de treinamento e comunicação, vou chamar assim. Total. Que é toda hora você tá, gente, o caminho é esse aqui que nós vamos seguir. Pô, você precisa de uma ajuda, eu vou te ensinar a fazer. Então, você tem um lado que você... como é que eu posso dizer? Você é quase que é gerente ao contrário. Você... No bom sentido, eu tô falando isso, tá? Então, você dá direcionamento e dá treinamento, ensina como fazer e fala, vai. Do outro lado, você fala, vai. E se errar, que bom, porque daí eu consegui dar um... Eu não vou te bater a hora que você... Bater no sentido de ser agressivo, falar que você é burro, nada disso. Não, muito pelo contrário, vou mostrar, tá bom, vamos junto, então, construir. Isso tudo junto constrói direcionamento e confiança. É isso. E aí um time super alinhado. É isso. E o treinamento, assim, não especificamente, né, da área de orientação, porque às vezes nem eu sei. O que é interessante do negócio mesmo dentro do Silvinil, por exemplo, eu tenho mais de 10 anos dentro do universo de cosméticos. Tá bom. E o que eu queria me desafiar, quando eu fiz um movimento para sair, vamos ver como que você entra dentro de um negócio que é totalmente diferente? Tudo que você sabe. Você quis se testar, assim? Falar, tá, eu sou boa nisso aqui, já sei. Se for para um outro site, um outro e-commerce de beleza, eu vou dominar. Exato. Deixa eu ver num... Exato. Aí eu falei, putz, vou me desafiar. Me joguei. Tá. Falei, eu vou. Tá. E aí, nessa que eu fui, realmente, o que eu escutava, né, os perrengues, o universo, que é muito amplo, é muito legal, né, tudo que envolve uma tinta. Então, é muito bacana no meio desse processo. E tá numa empresa gigantesca é legal, né, é bem interessante, porque você acaba aprendendo de tudo também. Então, assim, é isso, como que eu posso fazer esse movimento? Então, nem tudo a gente vai saber. Como eu também não sei. Então, eu trabalho com pessoas que sabem muito mais do que eu do universo de tintas. Tá. Então, de que maneira a Kelly, que veio sem saber, consegue ajudar essas pessoas, é nessa provocação, entre aspas, né, de falar, putz, o que você acha? Você acha que esse é o melhor caminho? O que você acha? Então, assim, às vezes é ficar perguntando, né, questionando, mas sempre no bom sentido, nada de ficar apertando a pessoa, né, óbvio, para poder entender também de que maneira ela pensa. Porque o que vem de pensamento da equipe é muito genuíno. É legal porque você aprende a construir com todo mundo uma coisa e que no final o resultado é a cara de todo mundo, né? A pessoa sente parte daquele resultado. É parte total do resultado. E isso, assim, não é, você tá falando da boca para fora. Não, acontece desse jeito. É muito legal. Então, assim, isso eu vejo muito valor. Você sempre vem quando tinha uma outra liderança, que deve ter outro perfil. Não estou nem dizendo se é bom, se é ruim. As pessoas assustam no bom sentido no começo, assim, elas acham muito diferente quando você entra, assim, Acham. No começo muito. Até não, ela deve ser falsa, não é possível que ela tá fazendo isso aqui. Ela tá tentando fazer uma armadilha pra eu cair na armadilha. Exato, mas rola isso mesmo, é verdade. É verdade, tanto que eu tenho, né, assim, eu chego muito devagar, né, eu vou entendendo. Tá. A primeira coisa que eu quero saber da pessoa é como que é a vida dela. Você é casado? É casada? Tem filho? Você estuda? O que você espera, né? Enfim, porque aquilo precisa conectar a gente, né? Eu não faço de jeito nenhum microgerenciamento, por exemplo, é uma coisa que eu acho abominável, assim, não gosto. Então, eu gosto de conhecer a pessoa para poder entender. E ela também sentir confiança nesse aspecto do dia que ela fala, putz, tem a reunião do meu filho para ir. Vou sair mais cedo. A pessoa tem duas escolhas, ou ela vai mentir, ou ela vai falar a verdade. Sim. E eu prezo sempre pela verdade. Né? É o que eu falo, eu tive a chance de ir em todas as reuniões da minha filha. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Porque então, não? Ajudar o pessoal a fazer. Exatamente. Então, assim, assusta demais, né? Só que depois, no andar da carruagem, quando a pessoa vê que não acontece nada, né? Quando ela vai puxar meu tapete. Ela é assim mesmo. Ela não puxou meu tapete, então não... Ela é assim mesmo, exato, legal, ela é assim mesmo. Legal. Então, por isso que eu mantenho essas conexões fortes até hoje, assim, dessa jornada toda que eu passei de vida, sabe? Referência, de relacionamento, porque eu gosto muito, eu gosto mesmo, assim, eu me jogo, né, pra isso, então acho bem legal. Esse ponto de vida pessoal, eu sempre falo pra todo mundo que trabalha comigo. Eu falo, galera, eu tenho minhas coisas na minha vida pessoal, vocês também têm. Se uma hora você tá com um filho doente no hospital, não adianta ficar te forçando a vir aqui. Não adianta eu querer que você não vai dar foco, você vai fazer besteira. Vai resolver esse problema na vida pessoal. Esteja com a cabeça tranquila e aí você vai conseguir trabalhar bem aqui. Porque eu sei como é que é quando eu fico. Por que você não vai ser, né? Essa coisa de pô, todo mundo é meio parecido. Não dá, não. Eu fui na reunião das minhas filhas, mas o resto é o azar deles. Eu quero que eles entreguem o número que eu ganhei meu bônus. Não. Exato. Legal. Olhando para um pouco de consumidor. Eu acho que a gente, sei lá, falar besteira aqui, mas a gente acabava separando muito antigamente. Não, esse aqui é o comprador de tinta.
ele é assim, é quase que um ser único, né? Aí você fala, mas esse aqui é comprador de cosmético, é outro ser, é outro... E no final, pode ser a mesma pessoa que comprou o plano de saúde lá atrás, que compra cosmético e compra tinta. Exato. A gente tem... mas os momentos são diferentes. Você percebe comportamento diferente ou você percebe muita coisa parecida? Como é que... São comportamentos diferentes, são comportamentos diferentes no sentido só de, por exemplo, quem compra o cosmético, muitas vezes, ele tá focado naquele momento pontual, único, e ele adquire, aí depende do custo, porque ainda tem isso, né? Tá. Então, assim, tem compradores recorrentes, se saiu o lançamento, ele tá lá esperando o site, atualizando para poder comprar. Tem gente que já me pediram, já me pediram para fabricar uma sombra. Tinha acabado e aí me pediram para fabricar. Eu falei, gente, no telefone. Eu falei, mas dá uma misturadinha. Exato. Eu Pega o pozinho ali. falei, meu Deus, ela não é de coleção, eu preciso ter. Eu falei, nossa. Então, assim, aquele dia eu ri bastante, claro, com a cliente. Acalmei, desliguei, falei, pronto, ganhei uma outra aptidão, vou ter que descobrir como fabricar cosmética, exato. Então, assim, tem esse público, né, da coleção diferenciada, tem quem compre direto, só que quando eu começo a comparar os comportamentos, o que acontece? O comprador do cosmético, ele é bem recorrente. Tá bom. O comprador da tinta... É quando fazer reforma ou pintura em casa, uma vez a cada 5, 10 anos, sei lá. Acaba sendo menos tempo, mas assim, ele não é tão, frequente. Porém, já teve gente que eu, vi, assim, reportagens falando que pinta a casa todo mês, né? Porque é um cantinho, é uma parede, quer ver essa mudança. Então, assim, ainda tem um público que é o outlier, né? Com certeza, mas que tem essa jornada. E aí, do plano de saúde, é aquela história, né? Você olha para ele nunca quer usar. Quando ele começa a usar, porque o negócio já tá pegando, né? Então, você tem toda uma trajetória para construir com ele, porque ele tem pressa, nem sempre existe pressa nos processos internos. Então, tem várias coisas acontecendo. Só que esse público, no final do dia, pode ser que ele se cruze, sim, né? O da tinta, o do plano de saúde, porque dependendo da história, da idade dele, do que ele consome, ou a família está envolvida, né? É pro filho, é pro neto, é pra filha, é presente, não é? Só que tem uma frase que eu, adoro frases, eu brinco com o pessoal, adoro uma frase, de um professor que eu tive aula com ele, né, de processos, então foi muito bacana, porque o que ele falou? Ele falou assim, olha, o seu concorrente não é o seu concorrente direto. Porque se você me tratar mal hoje numa loja de sapato, e eu estiver dentro do shopping, eu vou pegar esse dinheiro que eu ia comprar o sapato. Se tiver uma cafeteria, eu amo café, amo cuscuz. Se tiver uma cafeteria, uma cuscuzeria, eu vou parar lá e vou torrar esse dinheiro do sapato nesse lugar. Se eu for muito bem atendido, eu ainda vou virar cliente fiel deles e vou abandonar aquela loja lá. É a briga pelo bolso e não mais pelo outro sapato para correr. Exatamente. Então, assim, pode ser que, pensando bem, eu não ia comprar aquele sapato, eu não precisava dele. Pode ser que eu curta a experiência aqui, já que eu tô aqui, eu vou ficar por aqui. Então, a gente ainda hoje é cercado por várias oportunidades no nosso processo de decisão, né? Então, ainda tem isso. O que faz o cliente ser mais, atrair mais para aquele mercado em si, que você está querendo, está precisando que ele olhe para lá, do que necessariamente para outro mercado. Ou de que maneira você equilibra isso na vida dele, né? Porque todo mundo... vai em algum momento, todo mundo não, mas esse universo de cosmético, ele é bem, ele abrange muita gente, principalmente porque vários negócios foram crescendo. Você vê empresas de cosmético vendendo já produtos para pet, o que é bem legal, porque se estende a uma outra gama de pessoas também. Então, assim, cada vez mais a gente vai vendo a coisa ficando pulverizada. E o que era aquele produto commodity acaba não sendo mais. Eu sei que você manja um pouco de neuromarketing, e aí tem tudo a ver com o que você está falando aqui agora. O que o neuromarketing te ajuda a entender essas pessoas? Como é que você vê Talvez eu veja uma pessoa de um jeito meio inocente, assim, uma pessoa, e você já vê por trás o que ela pensa. Como é que é o neuromarketing? Legal. Bom, acho que para começar, o neuromarketing, ele vem com um processo, entre aspas, novo, de provocação para o mercado. Ele tem o seu foco ali no poder, na tomada de decisão da compra desse cliente. E o que é mais legal, que eu acho que é o mais atrativo dentro desse processo, é a economia comportamental. Por quê? A nossa decisão, ela não é racional. A nossa compra, ela não é racional, ela é totalmente emocional. Tá bom. Então, você compra por alguma razão. E se a gente compra por uma razão, essa deve ser a mesma razão que eu vou suprir o meu cliente no momento em que ele precisar de um atendimento. Então, vamos lá, voltando. Eu escolhi aquela empresa porque ela despertou uma coisa em mim que foi muito incrível. Eu vou fazer negócio com você. Legal, comprei.
Se eu precisar do teu atendimento, eu preciso estender tudo que eu levei de mensagem para ele até aqui, para ele comprar, eu preciso estender lá no atendimento também. Então, é um processo que seja facilitado para ele, que eu garanta a mesma comunicação, ou quase que a mesma comunicação, quando ele tiver um perrengue, porque às vezes ele vai estar bravo, então não vai dar para florear muito. Então, assim, é como a gente equilibra, desde a tomada de decisão até o final. Porque, querendo ou não, né, toda venda começa com pós-venda. Então, esse cliente vai ficar dentro de casa se eu ajudar ele lá na camada final. Muito bem. Então, o que trouxe o cliente até aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa para manter ele aqui dentro, não sair. Exato. Quando você fala que toda compra é emocional, tem muita gente, eu vou me colocar aqui no lugar, não. Eu tava com, sei lá, com sede e comprei uma água, ou precisava de um aspirador de pó, eu comprei um aspirador de pó. Como é que é esse negócio do emocional? Boa. Essa emoção envolvida no processo. Por exemplo, vou pegar a questão da sede. Tá bom. Você estava com sede, você comprou uma água para tomar. Se você... Aconteceu comigo ontem. Se você tivesse com muita sede e você entra num estabelecimento absolutamente quente, essa sede aumenta e você começa a ficar incomodado, desconfortável e vai gerar algumas emoções em você e alguns sentimentos e até fisiológicos. Você vai se sentir mal. Ali você não volta. Eu não vou voltar no lugar que eu estava ontem, por exemplo. Então, se você não cuidar dessa sede, tomar a decisão de você tomar essa água logo... isso vai dar muito ruim para você. E ela acaba despertando coisas que são emocionais. Você vai ficar bravo, você vai ficar triste, você vai ficar chateado, você vai sair dali irritado. Se você não encontrar, então o seu poder de decisão foi absolutamente focado naquele momento que é emocional, né? A gente brinca, queiram os céticos ou não, ela é emocional. E é isso que diz muito a economia comportamental, justamente por conta desse ponto. Por muitos anos acreditou-se que a economia, dinheiros, né, era totalmente racional. Não, eu compro porque eu tenho fome. Não, mas veja o contrário. E se você continuar com a fome, você vai ter que decidir em algum momento por alguma razão. Ficar com fome vai te despertar outras coisas. Ficar com sede vai te despertar outras coisas. Comprou a água, achou a água, comprou. Eu amo água com gás. Sou viciada em água com gás. Eu também. Daqui a pouco vai ter uma tatuagem sua. Você já entendeu como funciona. Gosto muito, aparece uma tatuagem. É isso. E aí, por diversas vezes, eu já comprei água com gás. De várias marcas, que eu gosto disso também, de ver várias marcas. Quando eu abro... Você degusta água com gás. Exato, exato. Pra mim, eu tô num passo que eu gosto de água com gás. Ponto, água com gás eu já gosto. Tá em outro nível. Uma outra... É loucura isso daqui. E aí, quando eu abro, ele tem que fazer o tch. Quando faz pouco, Matheus, eu fico tão frustrada que eu falo, não vai ser uma experiência legal. Eu tomo. Sim. Né? Pra não estragar. Mas já meio triste. Mas já meio triste. Então, assim, tem umas coisas que acontecem que muitas vezes elas já estão intrínsecas na gente, a gente não percebe. Mas tem emoção pura envolvida no meio desse processo, né? Ferramentas como resposta galvânica, que é quando eles colocam, né, uns eletrodos na pontinha dos dedos e o seu corpo reage a determinadas coisas quando você vê. Então, isso traz emoção para aquele momento. Por isso que a gente chora no comercial, no Natal, né? Por isso que você fala, nossa, uma criança, né? Uma cena mais lenta no comercial. Como que a gente traduz isso para alguém que eu tô falando no telefone? Com palavras. Palavras de conforto, palavras de que eu vou te ajudar. Não, fica tranquilo, Matheus. Você teve um problema, eu entendo, você parou na metade da sua obra, mas eu vou te ajudar. Eu te retorno já. E aí dentro a gente corre para poder agilizar esse processo, né? No e-commerce, por exemplo, lá que era cosmético, uma noiva queria casar com batom preto, né? Era um casamento gótico e ela queria casar com batom preto, só tinha um no estoque. Qual a chance daquele batom estar no estoque mesmo? Porque quando a gente trabalha com e-com, você sabe que... Quando bate 15, 20, você já sabe que não tem mais nada ali. Fala, meu Deus, né? E aí, realmente tinha, por sorte, a gente correu porque ela ia casar, isso era sexta à tarde, a gente correu porque ela ia casar sábado de manhã. Então, a gente conseguiu entregar. Então, assim, é esse emocional também envolvido no poder de compra que está por trás do processo, né? É a paleta lá de sombras de uma mulher que queria se maquiar porque era o último dia
da sessão dela de quimioterapia. Ela ia se despedir do processo e ela estava finalizando e ela queria usar uma paleta XPTO. Que é um momento ali super delicado, de vitória, de conquista. Exato. Né? Como você não faz parte disso? Não tem como, né? Então, são várias coisas envolvidas no meio desse processo que são emocionais. Então, é arrastar, trazer um pouquinho da decisão da compra, que não é o único interesse genuíno, ele é um principal, a empresa ela vive, né, disso, mas a gente precisa cuidar do pós também, porque a gente faz parte dessa jornada, né? Souvenir, por exemplo, há mais de 60 anos, fazendo parte da jornada aí de milhares de pessoas. Então, como que você cuida disso, passando de pai para filho, né, e assim por diante? Como é que é? Você falou muito ali de um pouco de jornada, sem falar jornada, né? Porque você falou, pô, tem um momento de compra, a pessoa tem uma percepção da marca, tem uma emoção envolvida e decidiu comprar souvenir. Mas depois, ao longo da jornada, eu tenho que ter as preocupações em garantir. Cara, aquilo que você viu na propaganda não era mentira. Não era só uma embalagem bonitinha com nome forte. Ele tem substância, então o produto tem que estar envolvido lá. Super bom, enfim, atendimento. Como é que vocês olham, do ponto de vista de jornada, para pensar em todos esses pontos, né, e garantir que cada etapa vai... Legal. Esse foi um movimento muito bacana. Quando a gente fala de CX, e agora mudando um pouco, né, do chapéu que eu tenho. Então, quando a gente fala de CX, o principal ponto foi levantar essa bandeira e manter ela estendida. Porque não é fácil quando você quer movimentar uma galera dentro de casa para poder falar, vamos olhar para a jornada desse consumidor ou do cliente, enfim. Não porque não é importante, é porque se não tem alguém liderando, puxando isso e fomentando isso, você não vai ter um produto final, né? Você não vai sair com esse produto final. Então, assim, o principal ponto aí dentro dessa jornada foi a gente conseguir provocar a visão de fora para dentro. Eu não quero saber o que o funcionário XPTO acha que é a jornada desse carinha aqui, porque você está vendo com a visão de quem está dentro de casa. E a gente não pode cair nessa armadilha. É a principal armadilha do CX. Isso. E corroborando com você, eu vejo que muita marca top, Souvenir sendo uma delas, aí não sei se o problema vai estar, mas né, uma Mercedes, uma Siemens. Quando você tem um produto muito bom, as pessoas têm o hábito de olhar para dentro. Cara, a gente faz produto foda aqui. É muito bom nosso produto. Nosso processo, a gente vai melhorando o processo, pensando. E uma empresa mais de engenharia ali, a química, e a galera boa pra caramba. E faz aquilo tudo tão bem que você começa a ignorar o cliente. Fala, não, cara, eu tô fazendo o melhor produto para ele, eu tenho certeza. Tá, mas ele não tá entendendo isso. Não importa, eu tô fazendo. Você começa a se distanciar do cliente. Então, eu imagino que deve ser um trabalho árduo numa empresa que é líder de mercado, ter esse tipo de mudança. É mais difícil que uma empresa que está começando do que uma empresa que já é bem estabelecida e já tem uma marca muito forte. Não, super, super. E assim, é justamente quebrar até mesmo esse paradigma, né? De que não, tudo bem, a gente realmente tem produtos, né, incríveis, mas a gente vai provocar. Então, é por isso que eu falo da bandeira, é levantar essa bandeira de provocação a todo momento. E aí, a gente mapeou jornadas, né? Foi bem legal, porque a gente fez de todos os clusters. Então, a gente conseguiu, no final do dia, compreender o que unia, não só em coisas bacanas, né? Mas também em ponto de melhoria. E a gente começa a endereçar isso, né? E destravar através de projetos. Então, esse é o principal fator. É ter um grupo, é ter uma pessoa. A gente foi referência já em CX para várias grandes empresas de mercado, renomadas empresas de mercado, por conta dessa maturidade mesmo de como que a gente lidera isso dentro de casa, né? E assim, essa provocação, para mim, ela é fundamental. É não deixar que alguém fale, né? Isso eu já sabia, ou eu acho que, ou não, isso não é uma realidade. Não, está doendo no cliente, no consumidor, no pintor, é genuíno, então traz para dentro de casa, a gente vai ver como endereça isso. Quando você entrou lá, já tinha essa cultura de CX forte ou não tinha? Como é que é? Que já tinha? Já tinha essa cultura forte. Tá. Foi uma das coisas que eu fiquei bastante impressionada, assim, né? Você isso porque eu encontrar outro cenário bem... Exato, porque assim, é difícil, né? Eu já vinha de empresas grandes ali de mercado e tinha mais ou menos ali já, né, uma coisa, putz, isso é mais difícil de endereçar, tal, mas ok. Tá. Mas ali não.
né? A pessoa que já estava dentro de casa, organizando todo esse processo, né? Que faz parte do meu time, que é bem legal, ela começou isso muito antes, Tá assim. bom. Então, ela foi fomentando e ela ganhou, assim, um público muito bacana internamente. Até mesmo para falar de NPS, até mesmo para falar de indicadores super relevantes, hoje as pessoas recorrem, e aí, como que tá? E aí, qual o resultado? E aí, o que eu preciso fazer para melhorar? A gente acaba endereçando mini projetos diante desses resultados que vem. Então, assim, é super importante. Quem quebrou pedra no começo, então, foi essa pessoa que tava... Foi ela, exatamente, Tá. foi ela. E aí eu entrei, e aí foi legal que a gente começou, criou essa junção, né, de ideias e coisas que a gente pode fazer para poder melhorar a vida de quem está do lado de fora, né, e principalmente essa provocação de quem tá dentro de casa, né? Você não pode sentar e acostumar com uma coisa, porque as coisas mudam, né? O advento da internet mudou, tem 20 anos na nossa vida. Então, assim, é pouco tempo se você parar para pensar. E Mas transformou completamente. Totalmente, você não se vê mais, né, daquela forma. Então, assim, é justamente sobre isso. Uma empresa que é líder de mercado, ela precisa estar ligada 3 vezes mais do que quem, né, tá Porque os outros ali. é mais fácil, eu tenho uma referência para seguir. No fim do dia é mais fácil ser o seguidor. Exato. Agora, se é o líder, ou você tá na frente sempre fazendo, pensando novo. Ou você para, e não tem ninguém te cutucando até a pessoa te passar. É isso. E aí ferrou. Exato. E aí a pessoa já tá numa velocidade muito grande fazendo aquilo, a hora que ela te passar, ela vai te passar de longe. Então você sempre precisa tentar nesse movimento, senão tem razão. E como é que a alta liderança da empresa entende essa importância disso? Tem métrica, faz parte de bônus, não faz? Como é que é? Para determinados times faz parte de bonificação. Tá bom. Para outros não, mas de um modo geral, a autoliderança fala disso em eventos, né? Tá presente em eventos, comentando a respeito dos resultados, falando com clientes, inclusive. Então, os lojistas que a gente envolve, que respondem NPS, por exemplo, quando eles respondem tem problema, a gente retorna, né? Olha, quero saber o que aconteceu. E aí, não importa quem, né? Vem de diretoria, vem de vice-presidentes, querendo entender o que aconteceu. Então, eles compraram muito o jogo. Isso que faz total diferença, né? Porque você vai ter espaço, flexibilidade para você flutuar, para você ir desbravar esse universo e eles vão estar junto com a gente comprando essa briga, né? E mesmo que, por exemplo, eu brinquei aqui que eu troquei o chapéu, vários perrengues vêm de atendimento. E a gente sabe que é normal, né? E aí eu você, fico ali como trocando... CX, cria vários projetos para melhorar o atendimento, porque ele é uma área crítica com certeza. Exatamente. E aí o que é legal? Quando a gente acompanha o dado, a gente vê a evolução de coisas que antes eram dores, agora surgem pontualmente, à medida que elas vão ser mitigadas e outras coisas vão surgir, porque a gente é orgânico, né? Sim, sim. Então, naturalmente, esse movimento acontece. Então, e aí um ponto legal de juntar CX com atendimento. Tem gente que fala que não dá certo, tem gente que fala que tem que estar ali ou tem que estar ali. Não, são coisas diferentes, né? tem que tratar de maneira diferente. Exato. Mas não necessariamente precisa estar separado. Exatamente. Não, e aí é bem funcional, porque o time, eu tenho uma pessoa, né, dedicada para CX e tenho o time dedicado ali pro SAP. E aí dentro desse contexto, no final do dia, todo mundo está sabendo de todos os movimentos, de todos os projetos, a gente está muito interconectado. Tá. E aí isso acaba gerando ainda mais valor para o processo no final do dia e dá super resultado. Você sabe que todo mundo é muito forte, mas quase todo mundo que eu conversei aqui, se eu tivesse que extrair 3 coisas que tem que ter para uma área de CX ou para o pensamento centrado no cliente funcionar, são 3. Primeiro, alta liderança muito envolvida. E é muito envolvida mesmo. Não é assim, eu gosto, acho legal também, mas não tem que estar envolvida. Escutar a voz do cliente. Algum programa, alguma coisa de VOC, ou um dia que você chama todo mundo na sala, ou uma reunião semanal que você leva o que está acontecendo na ponta para o pessoal da área saber. Então, escutar a voz do cliente. E o terceiro é a questão da cultura. Muita gente quando entra para fazer isso fica até perdido, porque você começa a fazer os projetos e nada anda. Então, existe um passo anterior que a pessoa fez do seu time, que é disseminar isso. Gente, assim, não dá mais pra gente olhar pra dentro, não dá mais pra olhar porque eu demoro um dia pra emitir nota, o outro 5 pra não sei o quê, então eu vou entregar com 7 dias. Não, meu cliente precisa imediato. Muda interno. Mas não, esquece o que você precisa, né? Para de olhar aqui pra dentro como funciona, olha pra fora e vamos quebrar a cabeça aqui, estamos sendo bem pago para fazer um negócio, vamos fazer direito para atender bem esse cara. Então, acho que são os 3 pilares aí fundamentais para uma coisa começar a rodar. Precisa. E aí, muitas vezes,
Não, eles são os 3 pilares fundamentais. Só que tem muita gente que se frustra porque quando chega não tem o primeiro, não tem o segundo. Mas se você tiver um deles, né, percorrer... Se fosse falar, Kelly, qual desses pilares, se fosse para começar hoje, assim, você pediria para que alguém começasse por ele? Eu começaria pela cultura. Porque cultura é uma coisa que as pessoas vão em busca dela. Elas vão conseguir viver isso genuinamente. Tem que estar conectado com o negócio, né? Então, primeiro, eu vejo a conexão que tem com o negócio. Tá fazendo sentido? De que maneira que eu vou tracionar isso aqui dentro? E, no final do dia, que resultado que isso vai trazer? É importante falar de resultado, porque senão a gente acha que faz as coisas só por fazer. Não. E fica chato. Porque depois você não sabe onde que isso vai te levar. Então, a cultura, ela é fundamental porque começa a provocar as pessoas, né? Você faz hoje desse jeito. Tem processos nossos que nem estão aqui no Brasil. Então, a gente também faz uma provocação para outros times, outras equipes em outros lugares. Então, assim, você começa a fazer isso, né? Eu ia te perguntar isso. Você consegue ter noção, não sei se é possível, né? O quão mais maduro ou menos maduro a operação de você está em relação ao mundo? E aí quero um benchmark mesmo de saber, ou pode ser outra empresa, não precisa nem ser a Souvenir, tá? Mas você acha que a gente, as operações aqui já estão à frente nisso ou estão para trás? Como é que você... que você... Olha, a gente está bem à frente. Bem à frente? Assim, bem à frente, bem maduro, vai. Tá, bem maduro, tá. Num posicionamento super legal. E isso por quê? A gente acabou de ser indicado para um prêmio, né? Que é o CX Awards, que ele tem 5 empresas brasileiras só. Ah, ele é mundial? Ele é mundial e tem 5 empresas brasileiras. Então, assim... a Souvenir, ela entrou dentro desse processo de tracionar mesmo. A gente olhou muito para os dados, né? Como eu comentei, a gente trabalhou muito com isso, muito forte, né? De poder consolidar essas informações e ter num único lugar. Então, isso, partindo desse princípio das informações estarem organizadas, estruturadas, isso eleva o patamar. Porque você não fica com aquela coisa, onde o vento tocar eu vou. Não, você já sabe exatamente onde você vai. Sim. Então, a gente está muito bem posicionado, né? Dentro de casa, a mesma coisa. Tem outros negócios, né? Mas a mesma coisa. Tudo que a gente vem fazendo, vem provocando, vem promovendo, a gente tem, né? Todos os CX que são globais. Vocês estão mais maduros do que a média das outras empresas do grupo. Exato. No Brasil e fora. No Brasil e fora. Mesmo fora, vocês são uma referência dentro do grupo. Sim. Puta, que legal. Sim. Então, é legal. É diferente, né? O negócio ali, mas tá bem maduro. Então, por isso que eu falo, o movimento ele tem que ser consistente. Precisa ter alguém com a bandeira lá, né, que faça, que chame essa atenção e que persista, porque não é fácil. De jeito nenhum, você vai ouvir vários nãos, você vai marcar reunião, nem todo mundo vai. Você tem que ter um sincronismo, então a gente fecha a agenda o ano inteiro já, né? Então chega janeiro agora, né, mês que vem, a gente já fecha a agenda pro ano inteiro, envolvendo todas as pessoas com as reuniões que a gente quer fazer, o que a gente quer promover, o que a gente vai falar, né? Ou seja, mesmo depois de você conquistar, virar a cultura para ser customer-centric, mesmo depois você diz que você está continuando fazendo movimentos... Total. Palestras, conversas, apresentações, não importa qual o recurso, para manter isso sempre vivo. Tem que manter, sempre vivo, porque senão cai no esquecimento. E aí eu vou fazer uma analogia com o que é no atendimento ao cliente ali no front, né? Quem atende o cliente, você chega, você é treinado lá, o treinamento de formação. E aí você passa por o treinamento 30 dias, vai. O atendente. O atendente. Quando você pega o melhor dos cenários, né? Eu tô falando de modo geral das empresas. E aí ele é treinado. Ele é treinado e aí você pode ver. Se você pegar um atendente que já tem um ano de casa e comparar com esse cara que acabou de chegar com o recém-treinado, exato, o recém-treinado sabe mais. Porque ele acabou de fomentar os processos na cabeça dele. Óbvio, nem tudo ele vai, né, ouvir e vai conseguir assimilar. Mas se você pegar um processo e falar, lê pra mim, me explica, ele vai mandar muito bem. Porque a gente se acostuma e aí mora o perigo. A gente não pode se acostumar. A gente não pode ficar ali, né, no quentinho e falar, cara, eu já conheço esse processo. Ah, CX funciona? Não, maravilhoso. Funciona, que bom que a gente tem. E esquecer. Não. O mundo vai mudando. A gente está no advento agora da inteligência artificial. De que maneira a gente vai conectando essas partes também, né? Então, são várias provocações. O que não existe, a gente começa a provocar. O que já tem no mercado, a gente, né, dá uma olhada, vê se faz sentido, adapta e tal. E o que não... Senão, a gente começa a inventar um monte de coisa lá. E aí, vem as reuniões que saem coisas incríveis, assim, é bem legal. Então, isso é sensacional. Muito bom, Kelly. Pô, obrigado. Nosso tempo acabou, infelizmente. Foi bem rápido, mas, assim, acho que você tem uma bagagem muito legal. Acho que tem uma postura muito legal de encarar
não só o trabalho, mas como a vida, né? Super empolgada. Não, vamos fazer, é legal. Pô, um desafio novo, um outro mercado. Vamos ver se eu sou boa mesmo, se testar, né? E não ter medo de falar, pô, errei. De ser vulnerável para os outros, porque quando você é vulnerável, o outro também sente a vontade de se abrir. E aquela coisa de construir confiança, acho que vem daí. Então, obrigado e parabéns aí pela carreira. Imagina, que agradeço de novo pelo espaço. E, assim, acho genuíno demais o movimento que vocês estão fazendo, né? Acompanho o canal. Então, esse movimento, é bom ver isso, porque cada vez mais que tem pessoas como você, né, que vem provocando essas discussões, que eu acho bárbara, vai treinando essas gerações que estão vindo para dentro desse universo. Eu tenho alguns espectadores, sabe como é que chama isso? Até uma delas super envolvida, a Isabela Branquinho. Cara, ela falou, Matheus, eu tô começando agora isso em CX, tá, isso é muito bom, muita informação boa, muita gente, porque a galera que vem aqui é muito boa, né? Às vezes a pessoa não é conhecida, mas ela é muito boa. Exato. Porque a gente tem gente que é boa em em ficar conhecida, tá tudo bem. E tem gente que não é, mas é muito bom tecnicamente. Exato. Então você traz todas essas pessoas, acho que de fato fomenta bem. É incrível, é incrível. Boa. E aí, parabéns por isso. E da próxima aí, vamos ver uns próximos temas pra gente voltar aqui. Boa, fechado. Obrigadão. Valeu.